noite, igreja. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Para nós é sempre um privilégio estarmos reunidos, domingo após domingo. E nenhum domingo é igual ao outro. Deus sempre tem algo preparado novo para nós. E que bom que você está aqui nos visitando. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós amamos receber novas pessoas. E o nosso desejo é que ao final da celebração do culto, você possa estar indo na nossa sala VIP ali atrás. Nós queremos te dar um abraço, não queremos te constranger, mas nós queremos te dar uma lembrancinha também, porque nós amamos receber novas pessoas. E hoje é um dia muito especial, porque nós lançamos aí o vídeo, logo vai estar nas redes sociais da igreja também, da nossa campanha de Natal. E quem já participou da campanha de Natal sabe como é especial. Nós tivemos alguns irmãos que já foram entregar cestas básicas aí no último Natal, e graças a Deus que nossa igreja sempre se movimenta muito para esse dia, para levar a esperança, levar o Natal diferente para as crianças, para as famílias também. E hoje, então nós lançamos, a nossa ideia é que esse Natal agora, o foco seja o Projeto Viver, seja o projeto lá da Igreja Batista Santa Cruz. Eles atendem 90 crianças, irmãos, então é muita criança, além da luta, né? Nós focamos ali na luta, porque no sábado, dia que o pessoal foi gravar, só estava acontecendo a luta, mas eles têm reforço escolar, eles têm aula de inglês, eles têm música, outros projetos também, por isso que nós vamos estar lá apoiando aquelas crianças. Você que deseja contribuir com um brinquedo, nós vamos fazer um pedido: não traga brinquedo para a igreja, nós vamos pedir para que você faça o Pix, logo vou passar nas informações no grupo também, mas que você faça o Pix para a conta principal da igreja, que é o CNPJ, e no final, se você for contribuir, por exemplo, com R$10, você vai colocar 10,02 centavos, só para a gente identificar que esse valor foi para a campanha de Natal, entendeu? Então se você for contribuir R$1.000, amém? R$1.000, então nos centavos você vai adicionar ali 2 centavos, que nós vamos saber que esse valor foi destinado para a nossa campanha de Natal. Agora você pode trazer alimentos, cesta básica, você pode estar trazendo chocotone, você pode estar trazendo caixinha de chocolate, barra de chocolate, então pode trazer para a igreja, que nós vamos estar levando dia 22 de dezembro. Se você puder, a igreja, nós vamos ficar muito felizes de você ir com a gente lá entregar para aquelas crianças. Durante o dia, você que não vai estar trabalhando dia 22, durante o dia nós vamos sair entregando para as famílias dessas crianças também nas casas. Então você está convidado a participar com a gente também dia 22 de dezembro, logo após o nosso culto, o último culto do ano, nós vamos estar entregando as cestas. Dia 22, na segunda-feira, nós vamos estar entregando as cestas. Kit de higiene pessoal também, pasta de dente. Felipe, eu quero dar todas as pastas de dente. Amém. Então foque em, você que puder focar em alguma coisa, que daí fica mais fácil para, eu vou dar escova de dente, então foque na escova de dente, traga para a igreja. Nós queremos abençoar essas 90 famílias, é um desafio, mas no ano passado, graças a Deus, se eu não me engano, batemos aí, foram 55 famílias que nós abençoamos no ano passado, e nós queremos ir além também, abençoar cada vez mais famílias, e você pode fazer parte de tudo isso, aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, através de nós. Hoje também nós vamos estar finalizando a nossa série de mensagens. Durante aí um mês nós caminhamos sobre o Sermão da Montanha, meditamos, o pastor Valdir iniciou fazendo a introdução, trazendo também sobre as bem-aventuranças, onde Jesus fala sobre a felicidade segundo Jesus, segundo o Evangelho. Depois o Gustavo veio trazer uma mensagem para nós também, e logo após o Gustavo também eu trouxe semana passada, na última semana também, e agora eu vou estar finalizando a nossa série de mensagens. Interessante porque o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, ele vai ter o fim no capítulo 7, e Jesus, que deixou ali, como eu falei alguns domingos atrás, esse talvez tenha sido o maior sermão de Jesus para uma multidão. Jesus então ele deixa um ensinamento, vários ensinamentos sobre dinheiro, sobre ser o sal, a luz do mundo. Nós não falamos aqui sobre tudo que Jesus tratou, até porque foi muito assunto para apenas um mês. Quem sabe mais à frente possamos voltar em outros assuntos, mas a intenção nossa agora é finalizar como Jesus finalizou esse sermão. Você sabe que toda palavra, quando o pastor prega, qual que seja o pastor, a intenção é no final trazer uma aplicação, trazer algo que, se você não lembrar de nada do que eu falei aqui, no final eu deixo algumas mensagens para que você grave aquilo. Por exemplo, quando eu faço para refletir e praticar,
A intenção é essa, é que você, se você não lembrar dos assuntos que foi tratado, mas pelo menos você possa refletir e levar para a sua vida para que você possa praticar. E Jesus não falou que teve um para refletir e praticar, não está isso no texto, mas Jesus, ele finalizou o Sermão da Montanha com alguns ensinamentos muito importantes. Diante de todos aqueles ensinamentos, Jesus, ele deixou algo muito importante para aquelas pessoas. Eu gostaria de mais uma vez orar juntamente com você, que você puder abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Deus, ele sabe, ele conhece tudo que você tem passado, as suas lutas, a maneira que você chegou até aqui. Por isso, peça ao Senhor para que ele continue falando ao teu coração através da palavra dele. Não é sobre o Felipe, não é sobre essa igreja, não é sobre essa placa, sobre a Betel, é tudo sobre Jesus. A nossa intenção aqui é falar aquilo que Jesus deixou para nós e não aquilo que eu penso. Por isso, permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Deus, de nos reunir durante um domingo, de estarmos como igreja, de cantarmos, de celebrarmos, da gente estar aqui juntos para ouvir agora a Tua palavra. Deus, continue falando em cada coração, continue ministrando a Tua palavra nas nossas vidas, porque nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor sabe, aquilo que nós estamos talvez falhando, errando. Por isso, Deus, venha de confronto no nosso coração, venha confrontar as nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja mudar em nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, 2026 está chegando. Parece que foi ontem que eu comecei uma série de mensagens para iniciar o ano, e já estou aí para lançar a última série de mensagens do ano. E aí, a gente pensa, já se foi 2026. Com certeza, a gente sempre fala isso, né? Com certeza você planejou alguma coisa para o ano de 2026. Ou talvez, vamos pensar lá em 2024, né? Você planejou várias coisas para 2025. Você conseguiu fazer tudo aquilo que você planejou? Possivelmente não. Se você conseguiu, você está de parabéns, você é exceção. Mas a gente começa com projetos, a gente começa com sonhos, com planos, com ideias. E é interessante porque se a gente fosse olhar o que a gente está fazendo hoje, o ano passado, muitas coisas nós não planejamos, não é verdade? Nós não planejamos. Coisas que nós estamos vivendo hoje, trabalho que você está fazendo, coisas que você está fazendo, relacionamentos talvez que você iniciou, que você nem tinha planejado. Agora, 2026 está chegando e a gente começa a escrever nossos projetos, nossos planos, o que a gente pensa, o que a gente quer para 2026. E sim, muitas coisas pode acontecer, aquilo que você planejou. Só que muitas coisas não irão acontecer como nós planejamos. E graças a Deus que muitas coisas não acontecem como nós planejamos. Acontece segundo a vontade de Deus, que é melhor, é boa e perfeita e agradável para nós. Mas a pergunta que eu faço, eu coloquei aqui é: o que eu vou começar e parar em 2026? O que eu vou começar e o que eu vou parar em 2026? Sabe, o brasileiro ele é muito bom em começar muitas coisas. Tem um vídeo, esses dias que eu assisti, eu não encontrei esse vídeo, mas é um vídeo muito interessante, que o cara ele vai passando na casa do vizinho dele, um dia ele passa correndo. E o vizinho: que legal, você começou a correr? Dele: sim, eu quero esse ano correr tantos quilômetros, meia maratona. Ele falou: minha meta é essa. E aí na outra semana ele passou de bicicleta, e o vizinho: você está alternando entre correr e bicicleta? Não, agora meu foco é bicicleta. E o vizinho: tudo bem, né? Não, meu foco é começar a pedalar, e pedalar não sei quantos quilômetros. Passou outro dia, ele começou então a andar com uma mochila para ir para a academia. Daí, opa, você está andando de bicicleta e vai fazer academia para ajudar? Ele: não, agora eu deixei a bicicleta e agora eu estou focando na academia. E assim foi, até o vizinho não vê mais ele, o vizinho bateu lá e ele falou: não, eu decidi não fazer mais nada, eu vou só trabalhar. E a realidade brasileira, a realidade nossa cultura é essa, é de começar muitas coisas e de parar. Por exemplo, eu coloquei aqui, as pessoas elas não permanecem mais em nada, a gente está nessa cultura de não permanecer. Então, por exemplo, elas trocam de emprego a cada 6 meses. Pessoas hoje que não ficam mais 1 ano, 2 anos, 3 anos numa empresa. Elas trocam de relacionamentos quando aparece o primeiro conflito.
Então apareceu um problema no relacionamento, no casamento, no namoro, numa amizade, elas trocam também os relacionamentos, deixam de seguir a pessoa, bloqueiam no WhatsApp porque deu algum problema, deu briga, deu BO e aí não querem mais se relacionar. Trocam de igreja quando são contrariadas. Então quando a pessoa ela é contrariada na igreja, quando não faz o que ela quer, quando não agem diferente, o Felipe, o pastor X fez isso, eu não concordei com isso, eu vou procurar outra igreja. E aí, como hoje tem várias opções, há pastores de diversas formas, e aí você pode encontrar e você vai procurando. Trocam de amizades quando perdem utilidade. Então, a partir do momento que você para de ser útil para alguém, você não é mais amigo daquela pessoa, ou ela deixou de ser seu amigo. Então, assim estão os relacionamentos. Trocam de propósito quando a rotina pesa. Então, eu comecei o ano com um propósito X. Meu propósito é esse, eu quero glorificar a Deus nisso, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. E aí, no meio do ano, elas já estão com outro propósito na vida delas. Não, agora eu quero ser isso. Então, as coisas vão mudando, e eu não estou dizendo que isso é 100% errado. Sim, algumas coisas nós vamos mudar. Nós vamos amadurecer, nós vamos parar de fazer e começar a fazer novas coisas. Mas essa é a cultura que a gente tem visto cada vez mais no mundo de hoje. Elas param a academia, elas param a dieta, elas param de economizar. O foco era guardar R$50 todo mês no ano de 2025. Já não tem nem mais 50. Ou às vezes você conseguiu guardar 150, mas já não tem nem mais 150 que você teve que usar. Param de ler a Bíblia. Então meu foco era ler a Bíblia, Felipe, mas eu li uma semana. Eu parei em Deus criou, lá quando Deus criou o homem e a mulher, Gênesis 3. Aí já parei de ler. As pessoas param de orar. Não, eu tinha o objetivo de orar, Felipe, eu quero orar mais, eu quero acordar cedo, 6 horas da manhã e orar antes de fazer qualquer coisa. As pessoas param de orar. Então, essa é a realidade, muitas vezes a nossa realidade. Então, se eu fosse listar aqui, há diversas coisas que a gente começa, a gente para. E eu gosto muito do Aristóteles, o filósofo, né? Ele vai falar o seguinte, que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então, por que as pessoas elas começam e param? A grande questão é que isso não se torna um hábito para elas. É apenas um momento. E os irmãos sabem que algo só se torna hábito para nós quando nós praticamos diversas vezes. Tem um estudo lá, não vou falar aqui porque eu posso errar, mas tem um estudo que revela isso para nós. A partir do momento que você repetir algum evento, alguma coisa, aquilo se torna um hábito para você. Então, Aristóteles vai dizer que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, você repetir algo, isso vai ser você. A excelência, por que as pessoas não fazem mais nada com excelência? Até esses dias lembra onde eu estava, comentei com algumas pessoas fulano faz de tudo. Aí eu citei, né? Sabe como que eu faço um monte de coisa? É só fazer tudo mal feito. Aí eu consigo fazer um monte de coisa. As pessoas estão a agenda das pessoas estão cheias. Não é verdade? A sua agenda está cheia, a minha agenda está cheia. Mas sou um péssimo pai, sou um péssimo marido, eu não cuido da minha saúde, eu não tenho rotina, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não estudo, eu não faço curso, eu trabalho, Felipe, eu não consigo parar, eu faço muita coisa e não faço nada ao mesmo tempo. Essa é a realidade. Por isso que semana passada eu trouxe a mensagem quando Jesus diz, olha, priorizem, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando nós redefinimos as nossas prioridades, quando nós colocamos em ordem as nossas prioridades, nós conseguimos pensar naquilo que nós vamos dar ser essencial nas nossas vidas. Então, se você coloca como prioridade os teus filhos, a tua esposa, você vai entender que existem coisas, existem tempo, existe hora que você precisa parar durante o dia e gastar tempo com os seus filhos na sua casa. Porque aquilo é prioridade. Eu sempre falo o seguinte, que não é que você não tem tempo. Eu não tenho tempo para ficar com meu filho para levar no parque. Eu não tenho tempo para... É muito trabalho, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não, entenda isso. Não fala que eu não tenho tempo. Fala que isso não é minha prioridade. Porque quando você coloca algo como prioridade da sua vida, aquilo você vai focar. E aí então, irmãos, essa é a cultura. As pessoas estão vivendo assim. Nós vivemos nesse tempo das decisões descartáveis.
Ontem a pessoa decidiu que ela ia fazer tal coisa, hoje ela já nem está mais fazendo. Tudo é rápido, tudo é muito raso, tudo é substituível. E eu não estou falando simplesmente de um aparelho, de um celular, não, é tudo, exatamente tudo está sendo substituível. Relacionamentos, coisas, sentimentos. A gente tenta substituir um sentimento ruim por algo bom, a gente tenta substituir a tristeza pela alegria, a gente tenta substituir tudo, porque nada está bom. A gente está nessa cultura da insatisfação a todo momento. E quanto mais o mundo muda rápido, menos as pessoas têm profundidade. Quanto mais opções nós temos, gente, menos temos comprometimento. Por isso que nós precisamos avaliar. Quanto mais nós corremos atrás do novo, menos permanecemos no essencial. A gente está vivendo agora, vamos para o ano novo. Coisas novas, e a gente ora por isso. Deus, faça algo novo na minha vida, na minha casa, na minha família, eu preciso disso. Mas sabe, o que eu quero trazer para nós agora é que, quanto mais a gente corre atrás dessas coisas novas, mais nós vamos deixando aquilo que é essencial. Menos vamos permanecendo naquilo que é essencial. E sabe qual que é a consequência disso? Pessoas muito bonitas por fora, mas por dentro totalmente ruim, mal psicologicamente, mal na família, mal em casa, mal no trabalho, vidas cheias de começo, vidas cheias de meio, mas não tem fim, não permanecem. Pessoas com muitos projetos. Gente, hoje a gente tem visto que eu tenho muitos projetos para o ano de 2026. Tá bom, mas o que adianta você ter muito projeto, eu ter muito projeto, se eu não consigo priorizar, eu não consigo cuidar daquilo que é essencial na minha vida? O que adianta eu começar o ano com projetos no trabalho, projetos numa empresa, projetos disso, projeto daquilo, se eu não sei cuidar daquilo que é essencial na minha vida? Por isso Jesus, ele encerra o Sermão da Montanha com a verdade que atravessa séculos. Não é de ontem, não é de hoje, e também não vai ser apenas de amanhã. Jesus, ele prega esse sermão há tantos anos atrás, mas é algo tão atual, como nós temos visto nessa série de mensagens. E Jesus, então, ele vai dizer que o problema não é a casa, é o fundamento. O problema não vai ser você mudar o seu relacionamento. O problema não vai ser você mudar de trabalho. Talvez você vai falar, não, Felipe, mas o meu trabalho é problemático. E eu não estou dizendo que não é, não estou dizendo que você não deve mudar de trabalho, que é pecado mudar de trabalho, que é pecado mudar de casa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o problema não está na casa, na beleza para fora, está dentro de nós. Nós estamos tendo o crescimento espiritual relacional durante a semana, e nós estamos tratando muito isso, das crises, dos conflitos que nós temos uns com os outros. De que o problema não está no outro, está dentro de mim. É o pecado que assola o meu coração. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, esses somos nós. Então o problema não está na casa, não está na estética. Hoje a gente tem visto belezas, pessoas bonitas, temos visto carros bonitos, temos visto roupas bonitas, mas por dentro, irmãos, o fundamento está perdido. Então o problema não é o vento. Porque minha vida, pessoas que se vitimizam, minha vida é muito difícil, Felipe, eu passo por muita tempestade. Quem aqui não passa por tempestade, levanta a mão. Quem aqui não passa por luta, levanta a mão. Todos nós passamos por dificuldades. O ano de 2026, eu não quero ser um profeta do caos, mas o ano de 2026, você vai passar por problema. Em nome de Jesus, não vai ser um problema grande, mas nós vamos passar por dificuldades, porque a vida é assim. Então, o problema não é o vento, não é a tempestade, é onde nós estamos construindo isso, as nossas vidas. O problema, irmãos, não é começar, é permanecer. Muito mais do que você começar algo, que Deus espera de nós é permanecer naquilo que nós estamos fazendo, na vida cristã. O que eu digo agora é na vida cristã. Sabe, o que Deus espera de nós é permanecer, é que você permaneça. Por isso, irmãos, Jesus vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Jesus não diz aquele que começar. Jesus não diz, olha, vocês que estão iniciando vão ser salvos. Não, Jesus diz, aqueles que perseverarem até o fim. Pessoas que começam e param, pessoas que vão numa igreja e mudam para outra, e param de igreja e vão para o culto online, e param do culto online e vão vivendo isso. Pessoas que aceitam Jesus através de um sentimento, de uma emoção, mas um ano depois já não estão mais buscando ao Senhor. Então essa é a vida que a gente está vivendo, não somente na vida cotidiana, mas também nas nossas vidas espirituais, também na vida espiritual. Agora, o que faz uma vida permanecer quando tudo balança? Se nós vamos passar por tempestades, se nós vamos passar por lutas, tá calor, né, irmãos? Se nós vamos passar por crises, se a tempestade vai vir no ano de 2026, nós vamos passar por tempestade. Agora, como que a gente consegue permanecer? E a minha ideia aqui não é trazer para você permanecer na academia. Não é você permanecer na dieta, não é você permanecer no seu trabalho, não é você permanecer, isso daí você procura profissional para isso, tá? Mas a minha ideia aqui é trazer como que Jesus deixou para nós ensinamentos de como eu posso permanecer na minha vida cristã. Irmãos, nós devemos vigiar e orar. A vigilância. Porque o mundo é mau, a gente está vivendo esse mundo mau, e se a gente não vigiar, nós não vamos conseguir permanecer. Vida com Deus, relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, o reino invertido, o nome da nossa série é esse reino invertido. O que vale não é você começar, mas sim permanecer firme. Sim, você construir num fundamento correto. E aí, como que a gente pode permanecer? O que fazer? O que faz uma vida permanecer quando tudo balança? Nós vamos ver isso. Primeira coisa, uma vida permanece quando a palavra é ouvida e praticada. Vocês vão lembrar que o Sermão da Montanha, Jesus ele trouxe diversos ensinamentos. Ensinamentos práticos. Jesus falou sobre felicidade, Jesus falou sobre crises, Jesus falou sobre tantos assuntos na vida cotidiana. Mas Jesus agora ele traz dizendo o seguinte, olha, tudo que vocês ouviram, tudo certo, muito bom que vocês ouviram até aqui. Sabe, Jesus é aquele pregador que, muito bom que está essa multidão aqui. Mas no final Jesus ele fala isso, ele fala, olha, quem ouve meus ensinamentos e os segue é sábio, como uma pessoa que constrói a casa sobre uma rocha sólida. Jesus ele começa então dizendo, versículo 24, que a multidão que está escutando, a igreja Betel, que agora está escutando a mensagem, escuta domingo após domingo, eu que escuto a mensagem domingo após domingo, se a gente escuta, agora ele vai dizer, e o segue, ou em outras versões, e obedece. Então, se você ouve essa mensagem, se você escuta a palavra de Deus, se você absorve isso e obedece a palavra de Deus, então você é sábio, Jesus vai dizer. Diante daquela multidão, vamos pensar ali se existia, 20 mil pessoas. Diante de 20 mil pessoas, Jesus ele diz, olha, se você ouvir, se você obedecer, você é sábio. Jesus não diz, até porque todos ali estavam escutando. Todo mundo está escutando o que eu estou falando? Agora, é todo mundo que vai obedecer? Amém ou não, igreja? Esse é o meu desejo. E Jesus, diante daquela multidão, ele diz, olha, vocês podem estar escutando, mas não é só escutar. Irmãos, a vida cristã não é só ouvir uma palavra domingo após domingo. A vida com Deus não é escutar o Felipe pregar, o Gustavo pregar, o pastor Adir pregar aqui todo domingo. Não é só você chegar na segunda-feira, colocar na rádio uma palavra, colocar lá no YouTube uma palavra. Não é isso. Tem pessoas que são obesas espirituais, estão cheias de ensinamentos. Pessoas que ouvem Jesus há 30 anos, que escutam a palavra há tantos anos, mas não colocam em prática. E aí Jesus ele diz, se você consegue ouvir e praticar, você é alguém sábio. E saber, irmãos, não é suficiente.
Obedecer é o que transforma. É importante você estudar e saber? Não estou tirando mérito disso. Não estou te falando que isso não é importante. Não estou falando que vir ao culto, ouvir uma mensagem não é importante. Mas muito mais do que isso, além disso, é sair daqui e praticar. É lá na tua casa, ler a Bíblia e praticar aquilo que você lê. Por isso Jesus, ele não elogiou quem ouviu o sermão. Irmãos, um sol quente. Imagine, vamos dizer que tem uma sombrinha ali, algumas pessoas estavam na sombra. Mas esse sermão durou algumas horas. Alguns vão falar que até dias. Então, Jesus poderia falar, gente, muito bem porque vocês ouviram até aqui. Mas Jesus diz, agora se vocês ouvirem e obedecerem, isso que importa. Jesus usa o exemplo de um construtor, de alguém que constrói uma casa sobre uma rocha firme, uma rocha sólida. Porque, irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, que escutam, que ouvem, que sabem, há tantas pessoas, irmãos, que sabem muito, tem muita informação, mas pouco relacionamento. Sabem muito sobre Deus, mas pouco vivem sobre Deus no dia a dia. Por isso o mundo valoriza hoje a informação. Hoje você expressar que você sabe, e aí, irmãos, eu tenho uma dificuldade com gente que sabe tudo. Estou confessando o pecado aqui. Mas sabe aquelas pessoas que, tipo assim, você nunca pode saber mais que ela. Ela sempre vai mostrar que ela sabe mais que você. Você cita um assunto, aquela pessoa ela vai falar tudo sobre aquele assunto. Ela quer mostrar, não estou dizendo que ela não sabe, mas ela quer mostrar que ela sabe. Isso é o que o mundo valoriza, é a informação, é você saber. Hoje, meu Deus, se você não sabe que aconteceu nas notícias aí, você não vive que mundo que você vive, né? A gente escuta isso. Onde você está? Você não sabe que aconteceu isso com a Anitta? Você não sabe que aconteceu isso lá nos Estados Unidos? Hoje isso é importante. Hoje você segue as pessoas para saber da vida delas, não é verdade? Então isso é importante. Agora Jesus, ele vai dizer o quê? Que eu valorizo. Jesus vai dizendo o seguinte, olha, eu valorizo aquele que obedece. Não é aquele que sabe, não é aquele que sabe muito, mas aquele que vive. Dallas Willard, ele vai dizer o seguinte, que a graça não se opõe ao esforço. Ela se opõe ao mérito. Então, não é que Jesus, ele vai contra o esforço humano. Porque a gente é salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Não. A graça de Deus, ela não se opõe ao esforço, aquilo que você vai fazer diante daquilo que você sabe. Mas ela se opõe ao mérito, é de você falar, não, sabe, Felipe, eu sei e eu consigo viver. Eu não sou como aquele publicano que faz isso, que faz aquilo. Eu não sou como aquela pessoa que vive lá, meu vizinho, vive escutando esse tipo de música. E eu escuto uns louvores, minha casa é cheia de louvores. Não, Felipe, sabe, eu consigo praticar, eu faço, e aí eu mereço. Jesus, ele condena isso, pessoas que se acham muito, pessoas que falam, que fazem simplesmente para resplandecer o ego delas. Mas, irmãos, Jesus não ignora o esforço, ele não se opõe ao esforço. Jesus, ele não se opõe a você acordar e falar, Deus, eu preciso tratar bem o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, aquela pessoa no meu trabalho. Eu vou lutar diante disso. Você não vai ser salvo por causa disso. Sabe, você não vai ser salvo porque você foi uma boa pessoa. Você não vai ser salvo porque você não falou mal daquela pessoa no seu trabalho. Você é salvo, logo você não vai fazer isso. Ou pelo menos vai tentar não fazer. Então, a graça, ela não se opõe a eu obedecer. Ela se opõe a eu obedecer e isso ser mérito meu. Lá na parábola do filho pródigo, né?
o filho mais velho que estava em casa, ele vai dizer o seguinte: pai, ele não diz pai, né? Ele só vai dizer: eu te obedeço em tudo. Essa é uma obediência correta? Não. Porque ele estava olhando para o pai dizendo o seguinte: eu mereço, ele não. O filho mais novo, o teu filho lá, ele estava em pecado e agora ele chega aqui, ele não merecia. Mas eu obedeço em tudo. Então é isso que Jesus condena. Jesus condena a gente ser fariseu ao ponto de olhar para o outro e dizer: não, eu obedeço, aquele outro não. Mas Jesus está dizendo agora: olha, feliz, agora não, no Sermão da Montanha vai dizer lá no início, capítulo 5, felizes os humildes de espírito, que reconhecem que não são nada. Eu e você, irmãos, nós não somos nada, mas quando nós escutamos a palavra de Deus, há uma necessidade que precisa haver no nosso coração, de sair daqui e de obedecer, de parar de ler a Bíblia, simplesmente de ter informação e viver aquilo que nós estamos lendo. E aí, até uma luz veio, né, irmãos? Luz aí do céu. Ou seja, obedecer, irmãos, não é um legalismo. Você não vai estar pecando obedecendo, mas é resposta de amor. Então você não é fariseu porque você obedece. Os fariseus, eles não eram fariseus porque eles obedeciam, mas é porque eles demonstravam que eram obedientes, mas por dentro estavam longe de Deus. Por isso a casa firme, irmãos, ela nasce de pequenas obediências diárias que ninguém vê. Como que eu posso permanecer? São pequenas decisões diárias que eu preciso tomar em ouvir, mas praticar aquilo que eu tenho aprendido. Irmãos, há ensinamentos que a gente escuta há tantos anos e a gente não consegue praticar. Não é verdade? A gente está na igreja há tantos anos aí, a gente escuta que é pecado falar mal dos outros. Mas a gente pratica. A gente escuta tantas coisas que a gente já está até cansado de ouvir. Mas a gente não pratica. E aí tem aquele discurso bonito do crente, né? Que não é falar mal, vamos orar por essa pessoa, porque ela está vivendo isso. Discurso bonito, né? Irmãos, o que Deus espera de nós é obediência. Sabe, é ouvir, é colocar isso dentro do nosso coração. E Deus, eu estou aqui te escutando. Eu quero, Deus, te obedecer. Eu quero te agradar, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você entende que você é um discípulo de Jesus, para você precisa ser um prazer a obediência. Precisa ser uma ordem, é uma ordem, mas precisa ser mais do que isso. Sabe, eu preciso olhar para mim e dizer: Deus, eu preciso melhorar nisso. E ao sair daqui, desta igreja, eu vou melhorar. Ao sair do meu quarto, eu vou melhorar. Como também nós podemos permanecer, como que uma vida permanece? Segundo, uma vida permanece quando o fundamento é Cristo. Jesus então ele está dizendo: olha, quando vierem as chuvas, sabe, quando chegar a tempestade, as enchentes, essa casa que está bem fundamentada, essa casa que está construída sobre a rocha, então os ventos castigaram a casa, ela não desabou, pois foi construída sobre a rocha. Então o que o texto está dizendo aqui? Essa casa, ela não foi destruída, porque ela foi construída ela tinha uma base sólida. Então a pessoa que ela consegue permanecer na vida cristã, é porque ela tem e aí é interessante, porque agora eu não vou dizer só na vida cristã, mas em tudo. Ela consegue permanecer, por exemplo, num relacionamento, porque ela tem uma base sólida. Ela consegue permanecer no trabalho, porque ela tem uma base que vai muito além de um problema com alguém. Então, nós vamos conseguir permanecer em Cristo, permanecer na vida cristã, quando nós permanecemos em Cristo, quando a gente tem o nosso fundamento em Cristo. Quando nós construímos a nossa vida sobre a rocha. Então, a tempestade vai vir. Então, a rocha, ela não é moralidade, nem disciplina, nem boas intenções. Então, o texto está dizendo que você não deve construir sobre a sua boa intenção de não pecar. A sua boa intenção de levar uma cesta básica para alguém. Não, o que Cristo está dizendo é: essa casa, ela não foi derrubada porque ela foi construída sobre uma rocha, que é quem, irmãos? Cristo.
Então essa casa ela não foi destruída porque ela tinha uma base sólida. Então eu e você, se nós queremos permanecer, nós precisamos construir nossa casa sobre a rocha. Como que eu construo minha casa sobre a rocha? Vida com Deus, relação com Deus, obediência. É obedecer, é escutar, é obedecer, é orar, é ler a Bíblia. E assim nós vamos permanecer. Aqueles que permanecem até o fim serão salvos. Mas eu preciso ter o meu fundamento em Cristo. Não é na igreja Betel, não é na igreja X, não é na igreja Y. Tem essa história aí dessa mulher, não sei se os irmãos viram, quando aconteceu ali a situação, a tristeza, né, na cidade de São Miguel. Cidade? Isso, Rio Bonito do Iguaçu. Casa de madeira resiste a tornado no Paraná, após morador orar, Deus nos protegeu. Irmãos, é interessante, aqui não mostrou a foto, mas existe uma foto que está tudo derrubado em volta. Mas uma casa de madeira permaneceu. E aí, o testemunho que ela conta na notícia é algo de Deus. Que ela entrou com o marido dentro da casa e eles começaram a orar. Eu não estou dizendo que os outros que a casa foi derrubada não oraram, né? Não estou dizendo isso. Mas aqui eu trago uma reflexão para nós de que pode acontecer tempestades, ventos, mas se nós tivermos a nossa vida, por que essa casa não foi destruída? Porque possivelmente ela tinha uma base muito boa. Então, eu lembro que alguns anos atrás, lá no Guatemi, teve uma tempestade e teve um colégio que saiu a parte de cima do colégio, da quadra de futebol. E depois foram ver lá que tinham vários problemas naquela construção. Então, quando a gente vê alguém que não permanece em algo, o problema não é simplesmente os outros. É porque está sendo construído de alguma forma errada. Por isso, irmãos, construir, Bonhoeffer vai falar que construir sobre Cristo é construir sobre aquilo que permanece quando tudo mais cai. Quando nós construímos a nossa vida em Cristo, em Jesus, irmãos, isso é permanecer quando tudo vai caindo ao nosso redor. Quando tudo vai dando errado, eu permaneço, por quê? Porque minha fé está firmada em Cristo. Quando eu estou tendo dificuldade, eu permaneço, por quê? Porque a minha fé está fundamentada em Cristo. Não é por mim, não é porque eu sou bom, não é porque eu estou bem, não, é porque a minha fé está bem fundamentada. Não é a força humana, não é porque eu sou bom que eu consigo permanecer, não é o homem que consegue permanecer numa casa firme, que ele está lá segurando a casa. Essa mulher, esse homem, eles não ficaram lá segurando a casa enquanto a tempestade estava. O que eles fizeram? Eles falam que eles dobraram os joelhos e começaram a orar. Então não é a sua força que você vai conseguir permanecer. Não é com a força dos teus braços que você vai permanecer na sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos, construir os seus filhos na casa do Senhor. Você não é sobre isso, é sobre vida de oração, é sobre ler a Bíblia, é sobre permanecer em Cristo, num relacionamento com Jesus. Por isso, João, nós vamos ver Jesus dizendo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo, já caminhando para a reta final do seu ministério, Jesus ele diz, olha, eu estou indo, mas permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Irmão, sabe o que significa? É que diante da tempestade, sabe, diante das crises, sabe, diante da vida cristã, daquilo que a gente vai viver, se a gente tiver a nossa fé bem fundamentada, construindo a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, nós vamos permanecer, porque sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Sem Jesus você não consegue fazer nada. Sem Jesus eu não consigo fazer nada. Terceiro, como que nós podemos permanecer? Uma vida permanece quando entende que a tempestade fazem parte da jornada. Ele vai dizer, quando vierem as chuvas e as enchentes. Então, a tempestade não é exceção, como eu disse, é parte da vida. É parte da vida. Jesus não disse se vier, Se vier as tempestades. O que Jesus diz? Quando vierem. Então não é uma condição se acontecer, vai acontecer.
Agora, se acontecer, por isso que crise, irmãos, a crise que você passa não é fracasso espiritual. Dor não significa que Deus te abandonou. Tempestade não prova sua fraqueza, prova seu fundamento. Felipe, eu estou em crise, eu acho que está algo me abalando. A crise, irmãos, ela não vem só para aquele que está com a fé abalada. A crise vem para aqueles que construíram a casa na rocha e na areia. Qual que vai permanecer? Aqueles que constroem a casa na rocha. Então a crise, as dificuldades é para todos nós. Por isso que Tiago vai dizer: bem-aventurado o homem que persevera na provação. Felizes são aqueles que conseguem permanecer diante das lutas, diante de um casamento difícil. É claro que aqui há uma exceção, não estou dizendo que todo mundo que passa por um divórcio, há um pecado ali. Eu sei que há dificuldade no relacionamento. Eu estou resolvendo um caso de um rapaz que está batendo na esposa. Então há situações que é necessário divórcio. Mas aqui eu estou trazendo a realidade que há aquelas brigas, sabe, que todo mundo passa? Que é comum no casamento, no relacionamento, numa casa, com os filhos, com os pais, no trabalho. Então, feliz é aquele que persevera na provação. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, que a fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. Essa é a fé verdadeira. Quando está tudo contradizendo, quando o mundo está girando para a direita, mas você permanece. Essa é a fé verdadeira. É quando a gente compreende que eu não vivo de acordo com o meu sentimento. Eu não vivo de acordo com as minhas emoções, aquilo que eu estou pensando em fazer. Eu vivo de acordo com o que Cristo quer de mim. Com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu obedeço, com a vontade dEle para a minha vida. Por isso, não fuja da tempestade. Sabe, não fuja. Use a tempestade para checar a fundação. Use a tempestade que você está passando para ficar mais firme, para permanecer mais, sabe, para firmar mais os seus pés, a sua vida em Cristo. E por último, uma vida permanece quando a fé é autêntica e não de aparência. A gente consegue ver as pessoas que estão aqui na parte fora, uma roupa, no sorriso, numa fala, mas irmão, só Deus conhece o nosso coração. E quando Jesus ele está caminhando para o fim, Jesus vai dizer, olha, quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficaram admiradas. Eles ficaram admirados. Eles olharam e falaram, uau, que mensagem, que Jesus, que ensino. Mas irmãos, nós vamos ver que depois disso, eles não permaneceram. Muitos deles, não estou dizendo todos, mas muitos deles não permaneceram. Admiração não é transformação. Sabe, você admirar tudo isso daqui, como é bonito. Tem uma história na Bíblia que poucos conhecem, que é a história do governador Félix. Alguém vai lembrar? Quando Paulo é preso, é levado para ser julgado, e aí Paulo está lá preso, e o governador Félix, ele tem um sentimento assim, como se fosse um amigo de Paulo. Ele que era para julgar Paulo, para condenar Paulo, ele começa a ter uma relação muito boa com Paulo, começa a ficar interessado, e ele vai lá, leva a sua esposa para ouvir o que Paulo tinha a dizer. Ele dá alguns benefícios para Paulo, porque ele começa a ver que há algo interessante aí. Ele ficou admirado. Mas quando chegou na parte de, olha, você precisa mudar, ele largou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quando a tempestade chega, que quando a gente precisa tomar alguma decisão de ou vai ou fica, nesse momento que a gente mostra onde nós estamos fundamentados. Pessoas que têm um sentimento muito legal. Eu gosto muito de vir na nossa Betel, uma igreja que eu amo muito.
Eu admiro o louvor. Que bonito aquele louvor. Só que, irmãos, isso não importa. O que importa é Jesus transformar o nosso coração, as nossas vidas. O reino não é de espectadores. O reino não é de pessoas que ficam lá no Instagram olhando, nossa, eu sigo tal pessoa, eu sigo Jesus. O reino é de discípulos. O reino é daqueles que permanecem. O reino é daqueles que obedecem. O reino é daqueles que vivem verdadeiramente o Evangelho. Não é você vir domingo após domingo, se tornar um voluntário, é ser pastor, você ser alguém, um líder. Não é, o reino é sobre aqueles que compreendem que eu desejo obedecer a Jesus, viver para Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. Nós vivemos nessa era de onde tudo precisa parecer real. Aí, né? Mas pouca coisa realmente é real. As pessoas tiram foto rindo, mas por dentro estão quebradas. Elas precisam postar que estão bem, mas na vida mesmo está um caos. Postam força, postam lá um versículo de força, mas vivem exaustas. Falam de liberdade, mas estão presas em opiniões dos outros. Elas pensam só no que os outros vão pensar. Falam de fé, mas não permanecem firmes quando o vento muda. Nós nos tornamos especialistas em aparência, mas amadores em permanência. Por isso, esse teólogo e também pensador cristão, tentando passar aí, pode passar, por favor? Ele vai dizer o seguinte: que a fé não é um sentimento, é um compromisso. Felipe, eu senti nesse culto. Que bom que você sentiu. Sentiu alguma coisa, que bênção. Mas eu quero dizer, a fé não é sobre isso. Sabe por quê? Sentimento, você sabe que o sentimento acaba. O culto de domingo você vai sentir aí um arrepio, um louvor, você vai sentir um arrepio. Só que na segunda-feira você vai querer arrepiar o cabelo do teu marido, da tua esposa, teus filhos. A fé, irmãos, a fé verdadeira é um compromisso com Jesus. Nós vamos ter batismo daqui uns dias. Pessoas que compreenderam que não é simplesmente ouvir, agora eu quero obedecer. O batismo, irmãos, é uma forma de obediência. Obediência a Jesus. Jesus mandou a gente se batizar. Jesus se batizou. É um compromisso que você firma com Deus e com a igreja, o batismo. Por isso você precisa compreender que eu não preciso mais viver pelo meu sentimento, naquilo que eu estou sentindo, se eu vou ou não vou, mas sim na confiança, sim, o compromisso que eu tenho com Jesus. Muita gente vibrou com o sermão da montanha, mas poucos viveram. A fé que permanece, ela não é aquela que aplaude, não é a que se emociona, não é a que se admira, mas a fé que permanece é a que se rende, que olha para Jesus. Jesus, eu quero te seguir. Que olha e larga o barco para seguir a Jesus. Que olha e larga a mesa, o dinheiro, como Mateus largou, e para seguir Jesus. Que olha e deixa a mão, deixa tudo para trás e começa a seguir a Jesus. É o compromisso de Deus, eu largo, eu faço tudo pelo Senhor. Quem só se admira com Jesus, constrói uma casa na areia. Mas, irmãos, quem se rende a Jesus, quem firma um compromisso com Jesus, constrói na rocha. Constrói na rocha. Por isso, para concluir, então, o que faz uma vida permanecer? Uma vida permanece quando é construída sobre Cristo, vivida em obediência, testada pela tempestade e marcada pela autenticidade. Essa é uma vida que permanece. Essa é o que faz alguém permanecer. Para refletir e praticar, primeiro, no reino de Deus, o importante não é simplesmente começar, mas permanecer até o fim. Segundo, a tempestade é necessária porque revela a fé que achamos ter e constrói a fé que realmente precisamos ter. Por isso que a tempestade é necessária, porque ela revela a nossa fé. E por último, só quem está firmado em Cristo permanece firme quando todas as outras coisas
Vamos cantar? Se coloque de pé no seu lugar. E finalizando a nossa celebração, diante dessa mensagem, nós vamos cantar essa canção, olhando para Jesus e declarando, se rendendo a Jesus. Sabe, faça dessa canção oração e dizendo: Jesus, digno é o Senhor. Deus, eu quero construir minha vida em Ti, eu quero engrandecer o Teu nome, eu quero firmar o compromisso contigo. Você que ainda não firmou realmente o compromisso de ser um discípulo de Jesus, sabe, firme esse compromisso com Jesus. Não fique sendo alguém que venha domingo após domingo, seja realmente um discípulo. Das nossas vontades, do nosso egoísmo, dos nossos prazeres, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Vamos cantar mais de Ti, vamos declarar isso nas nossas vidas. Sabe, não simplesmente mais de Jesus na igreja, mas na sua casa, na sua vida espiritual, no seu coração, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Deus, nós queremos, Deus, que o nosso eu morra. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Como Paulo disse, canção que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus, nós estamos aqui diante dessa mensagem, terminando o Sermão da Montanha, ensinamentos que o Senhor deixou para nós. E agora nós olhamos e quando o Senhor diz: olha, quem ouve me obedece, constrói sua casa na rocha. Deus, o nosso desejo é que a gente não seja apenas ouvintes, que isso daqui não seja apenas uma teoria, ou só mesmo quando a gente precisa a gente vai atrás, mas Deus, que isso seja real nas nossas vidas, que a cada dia o Senhor venha crescer no nosso coração. Deus, que o nosso eu venha diminuir, as nossas vontades. Deus, que a gente venha permanecer e construir a nossa vida em Ti. Que cada decisão que a gente tomar, que cada sentimento, que não seja nosso, mas sim, Deus, aquilo que vem do Senhor nas nossas vidas. Deus, talvez aqui pessoas que ainda não firmaram um compromisso verdadeiro com o Senhor. Talvez pessoas que firmaram compromisso com uma igreja.
talvez já nasceram dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, mas ainda não firmaram um compromisso real contigo. Talvez não há alguma transformação real, Deus, mas nossa oração, e em nós, que haja essa transformação de dentro para fora, que possamos priorizar realmente aquilo que está dentro de nós e não aquilo que está fora de nós. Deus, que possamos agora, ao ouvir essa mensagem, sair desse lugar, Deus, e decididos a obedecer, decididos, Deus, a construir a nossa casa, a nossa vida na rocha que é o Senhor. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, sobre a tua igreja, sobre todos que estão neste momento nessa igreja universal espalhados pelo mundo. Que o teu Espírito Santo esteja a cada dia nos acompanhando, e que o Senhor não seja apenas alguém que nos abençoa, mas Deus, que o Senhor seja um rei nas nossas vidas, que o Senhor venha governar o nosso coração, que a gente toma decisões não pensando em nós, mas sim pensando naquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse culto maravilhoso que nós tivemos aqui como Betel. Agora, Deus, eu oro por esse início de campanha. Essa campanha, Deus, nós colocamos diante do Senhor. Essa campanha que foi colocada no meu coração há 3 anos atrás, Deus, mas agora eu oro para que venha, Deus, mover esta igreja a olhar para aquelas crianças, a olhar para aquelas famílias, e Deus, que a gente tire o nosso dinheiro do bolso, que a gente olhe para dentro da nossa casa e pense: Deus, eu tenho tanto. Ou talvez você olhe e vai dizer: Deus, eu tenho tão pouco, mas é pouco que eu tenho, eu quero abençoar outras pessoas. Deus, que essa campanha seja um marco na história desta igreja, mas Deus, além disso, que esta igreja possa receber essas bênçãos e poder compartilhar tudo aquilo que nós temos recebido. Obrigado, nos leva em paz e segurança para os nossos lares, em nome de Jesus, amém, amém. Lembrando que agora você só pode retirar o teu filho, somente os pais, aqueles que estão aí autorizados para retirar a criança. E também chegaram as camisetas da Betel, você que deseja, você pode pegar lá. Tá com quem? Tá com você lá? Então o Gustavo está ali na árvore de Natal, você pode retirar a tua camiseta da Betel lá. Visitante, você que está aqui pela primeira vez, você pode estar na nossa sala VIP lá, nós queremos te dar um abraço. A todos os demais, Deus abençoe, uma ótima semana.